Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui no perfil do Instagram da Escola da AGU. Desta feita, o tema que será debatido, já está fixado aí, são os direitos LGBT e a diversidade sexual no serviço público. Vamos aguardar o ingresso na live do nosso convidado, colega Arthur Prado, que acabou de entrar. Já vou clicar aqui para convidá-lo a participar da live. Arthur, vai chegar o convite aí para você, para a gente dividir a tela. Muito bem. Olá, Arthur. Consegue me ouvir bem? Eu ouço. E você, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Deixa eu primeiro apresentar essa live aqui. Essa live faz parte do projeto Escola em Casa, né, que é um projeto da Escola da AGU, que foi idealizado por nosso diretor nacional, Danilo Santana, e que tem aí o compartilhamento, né, a co-realização da vice-diretora nacional, Andréa Cajueiro, e também dos 5 diretores regionais da escola. Na primeira região, Rodrigo Ribeiro; na segunda região, Cristiane Iwakura; na terceira região, Rita Nolasco; na quarta região, Eugênio Batesini; e por mim, Marco Aurélio Peixoto, aqui na quinta região. Esse projeto tem realizado eventos no YouTube, né, no nosso Microsoft Teams, né, mas os eventos internos lá no Teams, e aqui utilizando o perfil da Escola da AGU para tratarmos de temas os mais diversos possíveis. E aí, Arthur, queria lhe dizer da imensa satisfação, honra e felicidade para a escola de organizar esse debate sobre os direitos LGBT e sobre a diversidade sexual no serviço público. Eu explico por quê. A escola, durante esse período, Arthur, ela tem se preocupado em debater não apenas aqueles temas, né, que são afetos ao dia a dia da atividade profissional do advogado público ou do operador do direito, de uma maneira geral, como os temas de processo civil, de direito administrativo, tributário ou constitucional, mas também em debater as temáticas que envolvem a diversidade e também as temáticas que envolvem as minorias. Digo isso porque a gente tratou, eu vejo aqui minha amiga Kizzy participando da live, a gente tratou de alguns temas que são muito sensíveis e que fogem esse lugar comum e que são importantes de serem enfrentados, e eu acho que é nosso dever, enquanto escola de governo, tratar disso. A gente tratou, né, de direitos da pessoa negra, né? Kizzy foi nossa convidada aqui, eu tive a honra de fazer, foi uma live espetacular com Kizzy. A gente tratou dos direitos da pessoa com deficiência, tratamos dos direitos da pessoa idosa, né, dos direitos das mulheres. Então, de alguma forma, a Escola da AGU tem dado essa contribuição para que os debates não sejam restritos aí às matérias estritamente jurídicas ou afetas ao dia a dia da atividade do advogado público, mas também do tratamento dessas questões que, por vezes, fogem, né, do tratamento mais frequente, seja por escolas de governo, ou seja por entidades privadas. E aí, Arthur, a gente recebe você aqui com muita satisfação. Arthur Cristóvão Prado é meu colega advogado da União, é mestrando em Direito pela USP e vai certamente nos dar, no roteiro que ele mandou aqui, ele disse, não é uma aula, mas certamente, meu amigo, eu tenho certeza que eu vou aprender. Eu e todos aqueles que nos assistirem ao vivo ou depois gravado, terão uma aula com o que você vai nos apresentar. Arthur, eu passo a palavra inicialmente para suas boas-vindas, depois eu vou começar a lhe provocar em relação a alguns questionamentos. A palavra é sua, amigo. Tá ótimo, Marco Aurélio. Então, é recíproco, assim, fico muito satisfeito do espaço que a escola abriu. Eu acho que é muito importante, muito corajoso da parte da Escola da AGU. Só fazer uma interrupção aqui. Alguém está me corrigindo que você já é mestre. Você já defendeu, foi agora recentemente, né? Foi semana retrasada, obrigado. Olha aí, defendeu agora recentemente, parabéns. No roteiro, me lembro quando você mandou o seu currículo para a gente fazer o card, você tinha falado que estaria por defender muito próximo da data da live, então já foi defendida a sua dissertação. Então, Arthur, corrigindo, é mestre já pela Universidade de São Paulo. Pode continuar, amigo. Obrigado. Eu estava nos agradecimentos. Então, assim, eu queria destacar como eu acho que isso é importante, eu acho que isso dá um protagonismo para a escola, que é muito importante que ela tenha. Foi uma ideia que surgiu um pouco a partir da live da Kizzy, então eu agradeço a Kizzy também por ter sido, de certo modo, acho que talvez um pouco pioneira, de ter feito a ponte também. Fico feliz que ela esteja aí. E agradeço à escola, na sua pessoa,
professor Danilo também, então fico muito agradecido, assim. E você falou em aula, assim, mas eu acho que quanto mais informal for o nosso papo, melhor para todo mundo. Então, tem alguns pontos que realmente preparei, mas eu acho que eu fico muito feliz em ser interrompido, assim, acho que a gente podia conversar Sem mesmo. dúvida. Acho que a daqui foi uma conversa que foi ótima, acho que a gente pode fazer alguma coisa parecida. E fazer um disclaimer, assim, eu já trabalhei com direito LGBT em alguns momentos, coordenei um grupo de estudo sobre isso na Faculdade de Direito da USP por 1 ano e meio, mais ou menos, mas não é um assunto em que eu seja um especialista, eu acho importante dizer isso, existem pessoas que são, né? Então eu falo aqui da condição de colega, de uma pessoa que tem interesse, que já tem alguma experiência, mas assim, seja me dando o direito de errar, de falar alguma besteira também, ser corrigido por alguém, e acho que também dando mais um toque para que nosso papo seja informal mesmo, realmente não é uma aula. Né? Muito bem. Arthur, então eu vou começar ali fazer algumas perguntas. Primeiro que você falasse para a gente o que né, do que a gente fala quando a gente utiliza a expressão diversidade sexual e de gênero. O que é que significa isso? Bom, acho que começar por esses esclarecimentos de terminologia é muito importante, não porque terminologia seja uma coisa assim que a gente tem que ficar se debruçando e debatendo, mas porque essa é uma live aberta para todo mundo, não sabemos, enfim, não se pressupõe que você já tenha falado sobre o tema, conversado sobre o tema com alguém, então tem palavras que a gente não sabe usar às vezes, então eu acho que é bem importante começar por aí mesmo. E eu vou tentar, nessas definições, eu procuro me remeter a documentos que existem de outros órgãos jurídicos que trazem definições como essa. Então, só para dar as minhas fontes, assim, eu uso principalmente um manual do Ministério Público Federal, de 2017, e tem materiais da Justiça Federal de 2 órgãos específicos, o TRF3 e da Seção Judiciária da Justiça Federal. Perdão, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o TRF2, que é da Justiça Federal. Acho que deu uma travada. Voltou. Acho que foi alguma ligação que entrou, ele trava. Pode ser. E esse material do MP define diversidade sexual de gênero com uma frase só. Ele usa o termo: são várias maneiras de vivenciar e expressar a sexualidade. Né? E quando a gente fala em diversidade sexual, diversidade de gênero, eu acho que tem duas palavrinhas que são essenciais, assim, 2 dimensões do que é diversidade sexual de gênero, que é orientação sexual e identidade de gênero. Né? Elas também têm definiçõezinhas no manual do MPF, então eu vou ler o que eles dizem. Orientação sexual, para esse documento do Ministério Público, refere-se à capacidade de cada pessoa ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de um gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Orientação sexual, então, é basicamente por quem você se atrai sexualmente, afetivamente, com quem você se relaciona. Né? Identidade de gênero é uma outra dimensão. Nesse caso, eu pego uma definição do TRF3. Identidade de gênero, para eles, é a experiência subjetiva de uma pessoa a respeito de si mesma e das suas relações com outros gêneros no seu espaço social. Então, acho que talvez seja interessante concretizar um pouquinho, assim, dar algum exemplo. Se você é uma pessoa que se identifica como homem e você se sente atraído sexual e afetivamente por pessoas que são mulheres, então você é heterossexual. O termo é esse. Se você se identifica como mulher, por exemplo, você se sente atraído sexual e afetivamente por pessoas que são mulheres, então você é homossexual. Existem vários outros termos que são muito importantes também, mas eu acho que num papo como esse, que a ideia da noções mesmo, dá para ter uma ideia. A gente está falando de como as pessoas se relacionam intimamente, com quem elas eventualmente constituem família, por que elas se atraem. É um pouco essa a ideia. E quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando sobre como a pessoa se percebe nesse espectro de masculino e feminino. Então, dá para dar um exemplo também. Eu sou um homem que me sinto muito confortável em ser chamado de homem.
isso nunca foi uma questão para mim, e por isso eu sou um homem cisgênero. O termo é esse. É uma pessoa cujo sexo foi atribuído a mim, é o mesmo sexo com que eu me identifico. Existem pessoas que não são cisgênero, existem pessoas que se percebem como pertencendo a um gênero que é diferente do que foi atribuído a elas. Geralmente diferente do que o corpo delas faz com que as pessoas usem. Então, assim, uma pessoa que tenha nascido com genital masculina, por exemplo, e que vai ter sido chamada de menino e vai ter sido tratada, provavelmente, como menino, conforme ela foi educada e conforme ela se integrou na sociedade, mas que não se sente como menino, talvez nunca tenha se sentido, pelo menos uma boa parte da vida dela, tenha se sentido como uma mulher, digamos. Essa é uma pessoa que não é cisgênero, essa é uma pessoa transexual. O termo é esse. Então, uma pessoa que tem uma identidade de gênero que não corresponde ao sexo que foi atribuído a ela, no nascimento e pela sociedade. Então, acho que esses são os termos básicos, assim. Quando a gente está falando de diversidade sexual, então a gente está falando dessas duas coisas, das mais diversas expressões que podem existir em termos de identidade de gênero e das mais diversas expressões que podem existir em termos de orientação. E essa expressão que é utilizada muito no linguajar popular, o travesti, essa é uma expressão que é possível enquadrar dentro desses conceitos ou é uma expressão tida dentro do movimento LGBT como pejorativa, como ofensiva? Essa é uma pergunta muito legal, Marco, porque mas um pouco difícil também, porque eu já vi isso ser defendido dentro dos movimentos LGBT de diversas maneiras. Travesti, a rigor, não é uma coisa que é tão fácil de definir quanto, por exemplo, transexual. Às vezes é usado como sinônimo de transexual. Então, eu já tive experiência, por exemplo, já conversei com uma pessoa que eu identifiquei ela como uma mulher trans e ela falou, olha, eu prefiro que você se refira a mim como travesti. Né? Também é um termo que se usa no linguajar, às vezes, para se referir a um certo perfil social. Então, assim, tem uma pessoa trans que às vezes é muito associado também a atividade de prostituição, então tem um pouco essa acepção e pode parecer uma coisa um pouco pejorativa para certas pessoas. Eu não tenho aqui como resolver, falar assim, olha, você pode chamar fulano de travesti e fulano não. Eu acho que se você estiver pensando em como se dirigir a alguém, sempre é bom perguntar, saber como a pessoa se sente mais à vontade. É uma coisa bem brasileira também, não são todas as línguas que tem um termo que é equivalente ao travesti. Então, é uma coisa bem de contexto, assim, eu diria. A definição que a gente consegue fazer mais abstratamente, fala, olha, é isso aqui, é de transexual, quando a gente está falando de identidade de gênero. Né? E aí a gente usa a expressão bissexual para aquela pessoa que tem atração pelos dois sexos ao mesmo tempo, né? Então você conceituou aí o cisgênero, conceituou o transgênero ou transexual, e aí o bissexual é aquela pessoa que, apesar de manter, digamos assim, ou se reconhecer como, né, aquele sexo que nasceu, né, de origem, ele tem atração pelos dois sexos. A gente pode conceituar assim ou eu estou falando bobagem? Não, você não está falando bobagem. Eu acho, sim, uma pessoa bissexual é uma pessoa que no espectro da orientação sexual se sente atraído pelos dois gêneros, a princípio, mas uma coisa que é importante de pontuar é que essas duas dimensões, elas podem se combinar de todas as maneiras. Então é possível que uma pessoa transexual seja bissexual, e é possível que uma pessoa transexual seja bissexual. Entendi. Então uma mulher transexual, por exemplo, que se sente atraída sexual e efetivamente por homens, é uma mulher transexual, heterossexual. Entendi. Então, na verdade, é possível a gente utilizar, para classificar, né, para enquadrar, utilizar a divisão da orientação sexual, que você colocou a priori, do hétero, do homo e do bi, e a orientação, a identidade de gênero, que aí sim a gente utiliza o cisgênero, o transgênero ou transexual. Então a gente pode combinar as duas no momento de classificar ou de enquadrar na análise que a gente vai falando.
Meu caro, Exatamente. por que é importante? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Por que é importante o estudo dos direitos LGBT e da diversidade sexual? Qual é a relevância disso nesse contexto social, um contexto que historicamente é de tanta discriminação, é de tanta marginalização, eu diria? Por qual a importância, na tua visão, você que é um estudioso do tema, da temática da diversidade sexual? Pois é, eu acho que essa também é uma pergunta natural, assim, que a gente pode fazer, assim, por que que o direito deve se preocupar com isso? Por que que pessoas LGBT despertam uma preocupação jurídica especial? E quando a gente fala de pessoas LGBT, a gente está falando de uma minoria, né? E pessoas LGBT são uma minoria no mesmo sentido que, por exemplo, negros são uma minoria. Não é um sentido numérico, necessariamente. Então, no caso de negros no Brasil, por exemplo, eles não são uma minoria numérica na população. Minoria de oportunidades. Exatamente. Elas são uma minoria social, a gente pode falar. Que por conta da forma que elas estão inseridas nas dinâmicas e estruturas que existem na sociedade, elas têm uma posição que historicamente foi de discriminação ou de opressão e que, portanto, nos ordenamentos jurídicos modernos, as minorias geralmente recebem uma proteção especial. Então, assim como pessoas com deficiência, assim, em alguma medida como mulheres, as pessoas LGBT passam por formas de discriminação odiosa que enseja uma resposta jurídica, né? Então, talvez para ilustrar um pouco essa ideia, a gente possa falar sobre o que é discriminação contra pessoas LGBT, assim, né? E ela é um fenômeno complexo, que se manifesta de muitas maneiras. Então, acho que quando a gente pensa em... a primeira coisa que talvez venha à mente das pessoas, quando a gente pensa em homofobia, ou transfobia, a gente pensa numa pessoa homossexual, numa pessoa transexual, sendo, por exemplo, agredida, né? Uhum. E, realmente, isso é um fenômeno discriminatório dos mais evidentes, dos que mais nitidamente causam sofrimento, né? Isso... esse tipo de agressão homofóbica e transfóbica é um problema sério no Brasil, em muitos outros lugares, claro, mas no Brasil, inclusive. Nós não temos muito como quantificar como isso acontece, porque não existem dados oficiais, por exemplo, que classifiquem todos os crimes cometidos contra alguém como eventualmente motivados ou não por homotransfobia, mas a gente tem algumas estimativas. Tem uma associação chamada Grupo Gay da Bahia, que levanta anualmente dados de assassinatos homofóbicos já há muitos anos. E eles fazem uma estimativa que, para 2018, por exemplo, eles identificaram 420 assassinatos homofóbicos no Brasil, homotransfóbicos no Brasil. É muito provável que esse dado seja uma subestimativa. Porque, como eu falei, assim, eu nem sei como eles coletam esses dados. Assim, eu acho que é uma espécie de... Eles olham a imprensa, eles meio que ficam antenados, porque não é uma coisa que, se você olhar para o BO, vai estar constando lá que é uma motivação. Exatamente. Mas é um dado que, mesmo esse dado já é bastante relevante, é mais de uma pessoa por dia. E também é importante falar que quando a gente fala de uma agressão homofóbica, uma injúria homofóbica ou um assassinato homofóbico, a gente não está falando de uma espécie de vulnerabilidade parecida com a que todo mundo tem. Porque, por exemplo, tem um raciocínio que a gente poderia fazer que é assim, bom, uma pessoa LGBT é assassinada por dia no Brasil, mas muito mais do que uma pessoa é assassinada no Brasil por vários outros motivos. Eu posso sair da minha casa, reagir a uma tentativa de assalto e ser morto, né? Isso pode acontecer. Mas mas isso acontece com quem é do LGBT também, né? Ele está sujeito a isso também, né? Porque ele entra nessa estatística também, né? Na hora em que existe ali um assalto, na hora que existe um crime que não se olhou para raça, sexo, etc., entra nas estatísticas do mesmo jeito. A questão é que, no caso do LGBT ou de outros grupos mais vulneráveis, é que há uma outra violência, né? Por isso que, nesse caso, a estatística, que como você falou é falha, né? Ela não é qualificada, ela não é quantificada
ou dividida, né, como talvez fosse importante para a gente ter dados mais concretos, acaba que esconde um pouco desse outro fator, porque ele entra na estatística de todo mundo, né? Aqui as pessoas estão sujeitas no dia a dia, na rotina do dia a dia de uma cidade grande ou de uma zona rural, ele está sujeito da mesma forma, né? Perfeitamente, exatamente isso. Uma pessoa que é gay, uma pessoa que é trans, uma pessoa que é lésbica, também pode ser assassinada por qualquer outro motivo. Todos os problemas que existem no Brasil existem para todos nós. Isso, né? isso. A questão desemprego, etc., tudo, né? Exato, exatamente. E aí, Arthur, me recordou agora, a gente passou no mês de setembro recentemente, né? E tivemos várias campanhas aí envolvendo o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Me veio à mente uma pergunta que eu queria te fazer, você que estuda a temática, em razão de todo o preconceito, de toda a discriminação, de toda a vulnerabilidade que existe para as pessoas que compõem os grupos LGBT, essa carga emocional certamente afeta a saúde mental, né? E deve gerar uma série de situações que envolvem suicídio, que envolvem depressão, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa saúde mental da pessoa LGBT, e, enfim, e se existem estatísticas, estudos a respeito disso. Perfeito. Acho que aí chega num outro aspecto das discriminações que são talvez um pouco mais difíceis de explicar, né? Porque assim, uma agressão, um assassinato é uma coisa evidente. É muito óbvio que uma pessoa foi discriminada se ela foi agredida por ser gay, por exemplo. Uhum. Mas tem uma dimensão disso que é um pouco mais difusa. Assim. Então, talvez a gente possa imaginar como é crescer LGBT numa sociedade que não é muito acolhedora, para dizer o mínimo, assim, e que há muito pouco tempo, exatamente, recentemente, há 10 ou 15 anos atrás, eu acho que todos nós conseguimos perceber uma diferença em como essas questões começaram a ser tratadas, né? Você não via, por exemplo, na mídia pessoas LGBT em quadro. Uhum. Você não via personagens de novela, você não via pessoas ocupando posições importantes na sociedade. Tudo isso é um impacto. Assim. É um pouco difícil de explicar. Eu acho que esse é um pouquinho do que é difícil, enquanto minoria, explicar como funciona a discriminação para todo mundo. Eu acho que racismo também é uma coisa muito parecida. Tem formas de racismo que são institucionalizadas que eu, como branco, por exemplo, talvez não tenha como experimentar. É o que se chama de lugar de fala. Você quando não faz parte daquela situação, fica difícil você argumentar sem ter vivido aquilo na pele, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Mas o que a gente pode fazer é pegar alguns dados que meio que parecem ser reflexos disso. Uhum. Então, eu cheguei a procurar algumas estatísticas sobre saúde mental. Então, por exemplo, tem um estudo nos Estados Unidos que constatou que entre pessoas adolescentes que se declaram LGBT, eu vou pegar o celular porque está na minha tela. Suicídio é um problema muito mais frequente, ideação suicida também. A taxa de pessoas que relatam, ou melhor, que são diagnosticadas com depressão severa é cerca de 6 vezes maior. Tem um estudo na Holanda que mostra que tentativas de suicídio entre homens gays, isso é um pouco antigo, de 2006, era 10 vezes maior. E mesmo em países muito progressistas, então a gente pode pensar, quando a gente pensa em um lugar que aprovou casamento entre pessoas do mesmo sexo há muitos anos, por exemplo, que não é um lugar em que haja enormes taxas de agressão e assassinato homofóbico, como por exemplo Suécia e Holanda, mesmo lá, na Suécia, por exemplo, homens são casados com homens têm uma taxa de suicídio 3 vezes maior do que pessoas da população em geral, então pessoas heterossexuais. E essas são marcas que são difíceis de resolver juridicamente. Você não pode resolver isso com lei, não é uma coisa que você fala, olha, a gente não é uma canetada que resolve, Arthur. Exatamente. E que, no entanto, são reflexos sociais e que impactam as pessoas de maneira especial. E é por isso que direito LGBT é uma questão, porque esse é um grupo especialmente vulnerável e que demanda soluções específicas também, né? Bom, eu vou te provocar agora para a questão do mercado de trabalho, né, da diversidade sexual, sem falar especificamente do serviço público, vamos começar a falar de modo mais genérico. É visível, Arthur, é indiscutivelmente visível, mesmo para quem não é estudioso da matéria, como é meu caso, né, você é um estudioso, mas eu não sou, mas é visível como a gente observa
aos poucos, uma mudança na mentalidade da sociedade, com a quebra de paradigmas, com a quebra de alguns preconceitos, né, e a inserção. Né? Hoje você encontra apresentadores, como você falou, apresentadores de televisão, personagens de novela, personagens de filme, muitas vezes o próprio protagonista de alguns filmes ou seriados, né, aqui no Brasil e lá fora. Mas a gente precisa falar do mercado de trabalho, né? Nós estamos falando aí de alguns ícones que a gente vê na televisão, mas a gente tem que ver no dia a dia. Então, como é que a gente pode falar da inserção das pessoas que compõem os grupos LGBT no que diz respeito ao mercado de trabalho, tanto público como privado? Então, eu queria que você introduzisse aí essa temática para depois a gente se ater lá para a esfera pública, falar um pouquinho da esfera pública. Vamos falar de modo genérico inicialmente. Perfeito, Marco. Quando eu pensei nessa live, eu acho que uma coisa que motivou ela bastante é o fato de que, bom, eu estudei na Faculdade de Direito da USP, e durante, eu acho que minha graduação, eu estudei lá de 2011 a 2015. Deu para ver um pouco uma transição dessa mentalidade que você descreveu, assim, sabe? Então, quando eu cheguei no meu ano de calouro, eu vim do interior de São Paulo, de uma cidade de médio porte chamada Araraquara, em que não havia, nos meus círculos sociais, praticamente nenhuma pessoa LGBT. E na faculdade eu vi algumas. Então, assim, eu tinha colegas de sala, de outros anos, que eram gays, que eram lésbicas. Tinha um professor gay na faculdade da USP, que era inclusive o professor que orientou o grupo de estudos que eu vinha coordenar. E durante esses 5 anos de graduação, a coisa explodiu, assim. Então, virou uma pauta muito importante, a gente começou a ter muita visibilidade, a gente viu a decisão de 2011 do Supremo sobre a união homoafetiva, que foi um boom, uma mudança de paradigmas para a gente. E eu tenho muitos colegas da faculdade dessa época que vieram a trabalhar em escritórios privados de advocacia, inclusive alguns grandes escritórios. E alguns deles, assim como eu, se engajam, se interessam por militância de algum tipo, procuram promover diversidade e tal. E eu notei que muitos desses grandes escritórios têm comitês de diversidade, por exemplo. Então, eu peguei 3 exemplos de pessoas que eu conheço. Assim. Então, Matos Filho, que é um grande escritório de São Paulo do Rio, tem o M-Friendly, que é um grupo de advogados LGBT. Pedro Neto, que é o maior escritório do Brasil, tem um comitê de diversidade que tem um grupo LGBT também. Demarest Advogados, outro grande escritório, tem o Demais. E esses são grupos de advogados, mas que são bastante institucionais, assim, são grupos que estão promovidos por esses escritórios, não é uma iniciativa simplesmente de associação das pessoas que trabalham lá. Então, assim, como você disse, toda essa visibilidade, o fato da pauta ter ganhado força ultimamente, leva o setor privado em geral, mas Sim. o setor jurídico, sobretudo, a Sim. ver que isso é muito importante, e que vale a pena se mobilizar para promover a diversidade, para se assegurar de que as pessoas que trabalham com certamente, né, Arthur, nesses escritórios deve haver um trabalho também de acompanhamento psicológico, né, de proteção desses colegas ou dessas colegas contra eventuais discriminações que elas venham a passar no fórum, no tribunal, ou perante outros colegas, né? Então, essa criação de grupos específicos dentro desses escritórios privados, né? Estamos falando de escritório, poderiam ser empresas, poderiam ser escritórios de contabilidade, de administração, enfim. Mas digamos assim, essa atenção especial a ter um grupo específico para aquilo, eu acho que ajuda, inclusive, a fortalecer a pessoa, não se sentir isolada e, pelo contrário, sentir que tem um respaldo ali da chefia, que tem um respaldo, né, dos colegas. Acho que é um exemplo elogiável. Eu não conhecia, eu li quando você me apresentou o roteiro, não conhecia esses exemplos, mas é de se elogiar o exemplo desses escritórios e, eventualmente, de empresas que assim também o fazem. E aí eu te pergunto, em relação ao serviço público, a gente observa nos últimos tempos, e aí eu vou falar de outros grupos vulneráveis, de outros grupos que representam minorias, mas a gente observa nos últimos tempos uma preocupação muito grande do legislador, uma preocupação grande também da nossa jurisprudência no que diz respeito ao respeito e à inserção
das pessoas com deficiência, dos negros dentro do serviço público, até mesmo dos idosos, aí, não especificamente dentro do serviço público, mas na sociedade como um todo. Então, a gente tem visto proposições legislativas que vieram a ser aprovadas e também entendimentos paradigmáticos da jurisprudência nesse sentido. Então, como é que a gente pode falar que está, digamos assim, estruturada hoje a questão do movimento LGBT dentro do serviço público? Como você verifica isso, você que está de dentro, como você verifica isso dentro da nossa casa, dentro da AGU, como você verifica isso dentro do Serviço Público Federal de uma maneira geral, e o que ainda tem para ser melhorado, o que ainda tem para ser expandido? Perfeito, Marco Aurélio. Para eu começar, acho que você tem toda a razão com relação a esse breve histórico que você traçou. Assim, acho que vale a pena se debruçar um pouquinho mais sobre ele, assim, porque você falou das minorias diversas. No caso dos LGBT, a maior parte das grandes conquistas que aconteceram nos últimos anos vieram por meio do judiciário, sobretudo, né? Então, o Supremo Tribunal Federal teve um papel bem protagonista, eu diria, em alguns dos direitos mesmo que vieram a ser conquistados. Então, por exemplo, a união homoafetiva, que eu já citei, foi uma coisa muito emblemática. É uma decisão de 2011, em que o Supremo decidiu que pessoas do mesmo sexo podem ter uniões estáveis e conhecidas. Nós tivemos algumas decisões depois sobre pessoas trans. Então, em 2013, por exemplo, teve uma decisão importante sobre mudança de nome e gênero de pessoas transexuais. Salvo engano, em 2018, teve uma decisão em que o Supremo entendeu que não era necessária a realização da cirurgia de transgenitalização, que é a cirurgia que resigna a genitália da pessoa, para que ela mude de nome ou gênero. E essas decisões todas foram criando um arcabouço de direitos que, em alguns lugares, são conseguidos pelo judiciário, como no Brasil, alguns lugares são pelo legislativo. Então, cada lugar tem um trajeto específico. Assim. E tudo isso, é claro, se reflete em todos os espaços de trabalho, em todos os espaços sociais, porque esses direitos têm que ser reconhecidos. E o que está por trás dessa decisão do Supremo é uma ideia de que, na Constituição brasileira, embora não haja menção à orientação sexual e identidade de gênero, nós temos uma cláusula geral que veda discriminações, no caput do artigo 5º, em outros lugares da Constituição também, e ela vale para a orientação sexual e para a identidade de gênero também, né? Eu acho que ter consciência disso já é um passo bem importante. Assim. Falando de exemplos um pouco mais concretos, eu mencionei que as minhas fontes para falar aqui, muitas delas são documentos que órgãos jurídicos de outros poderes emanaram. Assim. Isso é um passo que eu acho bem legal. Assim. Alguém citou a questão da doação de sangue, também tem isso. Desculpa, eu não tinha mencionado. Então, assim, o Ministério Público Federal fez isso, a Justiça Federal fez isso. Eu acho que esses documentos têm duas funções que eu acho bem importantes para começar. Uma delas é orientar quem trabalha nesses órgãos sobre como se dirigir até a pessoas que não são cisgênero e heterossexuais ao mesmo tempo. Então, se enfatiza muito a questão do nome social. Se uma pessoa, por ser trans, tem um nome que pode não estar nem registrado ainda, mas ela se apresenta por um nome que é o nome com o qual ela se identifica, é importante ela ser tratada. Deve ser chamada. Então, isso vale para colegas de trabalho, isso vale para, eventualmente, quem faz atendimento ao público, também tem que fazer isso. Um parênteses interessante, uma curiosidade. Eu vou ser mesário nas eleições municipais do mês que vem. E eu fiz um curso do Tribunal Superior Eleitoral de preparação para ser mesário. Eles têm uma aula específica só sobre o nome social. Achei isso muito legal. Assim. Então, que legal. Porque, claro, imagina a situação, né? O eleitor chega e ele precisa assinar um documento em que consta o nome dele. Se ele se apresentar por um nome que não está no RG, algum mesário pode ter alguma... Enfim, pode não saber muito bem como lidar. Cara, o que você está falando é tão importante, até para que a gente não cometa a chamada gafe, né, que é não intencional. Né? Isso existe em relação ao LGBT, mas existe também em relação à pessoa com deficiência, existe em relação ao negro. Muitas vezes a gente acaba utilizando expressões politicamente incorretas ou que não são aceitas, digamos assim, como via de regra por aquele segmento, sem a intenção. A intenção muitas vezes não é de denegrir, não é de tratar de modo pejorativo, mas é por desconhecimento. Então você está colocando um aspecto muito importante, que é de que os colegas de trabalho
Você falou do TSE, do mesário, ser preparado para isso, mas imaginando aqui um colega de trabalho numa empresa privada ou num órgão público, também ser preparado para isso, porque muitas vezes a ignorância, porque é ignorância mesmo, né, faz com que você acabe, de alguma forma, magoando o colega ou a colega, em decorrência do simples desconhecimento. Então, isso é muito importante. Isso você está colocando aí, essa questão do TSE. Você imagina o constrangimento, muitas vezes, de um mesário ou de uma mesária não preparada para aquilo, não sabia que existia esse treinamento. Que bom que existe esse tipo de treinamento, né? Para que a pessoa seja acolhida, para que ela não chegue ali no momento de exercer a sua cidadania, no momento de exercer o seu direito de voto e se deparar com a situação de que alguém que não foi treinado para aquilo chamá-la de uma forma inadequada, com um nome que não é o que ela deseja, ou constrangê-la de alguma forma, desconfiando de alguma situação. Então, sem dúvida, é algo muito importante para que nós sejamos preparados para, digamos assim, atuar numa situação como aquela, né? No dia a dia, muitas vezes, em relação a um colega de trabalho. Ô Arthur, antes da gente... Eu vou interromper aqui para puxar um pouquinho em relação às seleções de empresa privada e aos concursos públicos. Eu me recordo, aí uma coisa que é inevitável. Eu tenho alguns amigos e amigas que são gays ou são lésbicas, e me recordo da minha época de faculdade que havia um receio, Arthur, muito grande em, digamos assim, em se assumir como tal, porque o nosso curso de Direito é um curso muito formalista, é um curso tradicional, histórico, e de certa forma, o receio das seleções privadas que haveriam de chegar, ou dos certames públicos, especialmente aqueles em que há uma entrevista ou que há uma prova oral, né, em que você não está simplesmente objetivando com seu nome, o seu CPF, o seu exame. Então havia, Arthur, um receio muito grande desse assumir publicamente com medo de passar por isso. Eu te pergunto, essa realidade também mudou? Ou seja, é tranquilo hoje para alguém que é gay ou que é lésbica, enfim, chegar numa seleção pública, num concurso, ou numa seleção de uma empresa privada, na nossa área jurídica, que é tão tradicional, e se revelar como tal, e não sofrer nenhum tipo de discriminação, ou essa discriminação ainda existe, essa resistência ainda existe e ainda é muito presente? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois a gente volta para o que a gente estava conversando. Não sei nem se precisa voltar, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu acho muito legal que você puxou o tema. Assim, vamos lá. Assim, eu acho que assumir-se gay ou lésbica é um passo que costuma ser muito definidor na vida de qualquer pessoa que seja gay ou lésbica. É uma coisa, mesmo hoje, assim, morando numa grande cidade, conversando com pessoas que são mais jovens, isso não é uma coisa que mudou drasticamente. Assim. Mesmo com todas as mudanças que a gente observou na última década, uma pessoa que seja gay e o simples fato de ser uma questão, o simples fato de ela talvez não se ver refletida nos espaços em que ela está, por pessoas que estão ao redor dela, faz com que seja uma questão muito séria. Quando a gente está falando de vida profissional, isso cria um empecilho teórico, pelo menos, imenso. Então, assim, o que acontecia há 20, há 30 anos atrás era que as pessoas não se assumiam, né? Então era muito comum que as pessoas fossem, principalmente pessoas homossexuais, pessoas trans é uma situação bem diferente, ainda mais complicada, mas assim, você vivia a sua vida afetiva, sexual, íntima, entre quatro paredes, e você era impedido de viver, de expressar isso de uma maneira pública. E expressar pública pode ser simplesmente assumir um namorado ou namorada. Sim. Enfim, é um aspecto muito natural da sua vida e que você é forçado a esconder. Porque você sabia que numa seleção de emprego você poderia ser condenado por isso, né? A minha experiência pessoal com isso, assim, eu já vi muitos colegas do direito optarem por concurso público, porque é muito difícil saber que você é gay ou lésbica no concurso público. Né? A princípio você está fazendo uma prova, e a prova, isso é um mérito enorme do concurso público, na minha opinião, porque é o princípio da impessoalidade funcionando. Mas é um pouco trágico, porque isso é o resultado da pessoa achar que se ela for para um escritório ou para uma empresa, ela pode ser preterida porque alguém vai perceber que ela é gay ou lésbica. Né? Então, eu tenho a impressão que... E perdendo talentos brilhantes, muitas vezes. Né?
Exatamente. Assim como qualquer discriminação contra a minoria implica em sacrificar talentos É, brilhantes. Eu acho que com racismo isso acontece, com machismo isso acontece. Eu tenho um pouco de elogios a fazer à AGU, assim, eu acho que é um dos lugares em que eu não presenciei comigo pessoalmente nenhum episódio de homofobia. Eu já conversei com colegas advogados da União sobre isso, e eles já me falaram que não é bem assim para todo mundo, então acho importante fazer essa ressalva. Isso, eu estou falando da minha experiência, ela pode não sim, ser compartilhada por todo mundo, mas de todo modo, eu acho que a gente tem o privilégio, pelo menos nos meus círculos imediatos, de ter colegas que são muito respeitosos e muito abertos com relação a isso. Mas eu próprio já sofri homofobia em outros empregos, jurídicos e uhum. públicos, inclusive, Público, né? né? Pois é. Então, pois é, não vou entrar em detalhes, mas assim, Não, situações complicadas envolvendo chefias que te colocam, te deixam acuado, né? Imagina que você constate que um chefe seu, mesmo no setor público, seja uma pessoa homofóbica e você é gay. Imagina no mínimo desconforto que isso te provoca, né? Quando isso não leva a alguma consequência mais prática, do tipo alguma sanção que você venha a sofrer. Então são essas situações que, propostas como essa live que a gente está fazendo, tem a chance de ajudar a começar a desfazer, assim, sabe? Essa ideia de comitês de diversidade eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu acho importante para a AGU, não só para as pessoas LGBT, eu acho que diversidade de modo geral, então minorias que trabalham conosco, eu acho que é importante que elas tenham um diálogo, que elas tenham alguma forma de associação, isso é uma coisa que eu acho bem legal também. E paulatinamente e desfazendo isso. Então, um escritório, por exemplo, como esse que eu citei, que tem um comitê de diversidade, está sinalizando de antemão que um advogado que venha se candidatar para uma vaga não vai precisar se sentir tão acuado, porque ele sabe que dentro da entendi. instituição existe um comitê Pelo contrário, respaldado. eu acho que ele vai se sentir até estimulado, né, Arthur? Sabendo disso, ele vai, sem o medo do preconceito, de alguma forma, eliminá-lo, né? Então, acho que tão bom seria que esse exemplo fosse copiado por outros escritórios, por outras empresas privadas, para estimular mesmo a seleção, porque a própria Kiss falou aqui, essas formas de preconceito, elas geram enormes perdas de talento, e as pessoas realmente, às vezes, elas abdicam da tentativa, porque dizem, não, eu vou passar por uma entrevista, por um processo seletivo em que vai haver um contato pessoal, e nesse contato pessoal eu tenho receio de ser ali entrevistado. Normalmente, nesse caso, esse preconceito vem do homem, não estou dizendo que é só do homem, mas normalmente vem do homem, e vou ser eliminado, talvez por conta disso eu não vou nem me submeter. Vou tentar o concurso público porque realmente é mais objetivo. Não estou dizendo que não acontece, não, acontece. Eu ouço casos muitas vezes, mais no passado, mas situações em que você tinha aquela chamada entrevista ali, né, que se tem muito no concurso de magistratura, aquela entrevista com o candidato, ou a situação da prova oral, em que havia um constrangimento e um grau de subjetivismo que acabava por eliminar, né? A gente sabe que, por vezes, no passado, uma tatuagem era o bastante para a eliminação de um candidato. Então, nós estamos falando de algo muito mais sério, né? Muito mais complicado para quem está submetendo. Tem uma pergunta aqui da nossa... tem uma observação que Kizzy fez, que ela e uma colega da PFN submeteram um programa de diversidade para o DGE da AGU, né? Estão no aguardo do resultado de chamamento. Então, sem dúvida, um projeto importante, né? Uma proposta importante da Kizzy. Cris Yakura, nossa colega da Escola da AGU na segunda região, você conhece, Arthur? Ela está querendo saber como agir numa situação em que se rotulam funções ou tarefas em razão da opção sexual ou até do gênero. Boa pergunta que a Cris falou. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Quando circulam tarefas em razão da opção sexual ou do gênero, tá? O termo opção sexual é preferível não usar, assim, acho que é importante falar um pouquinho disso também. Sim. Sem nenhum problema, acho que assim, não é... Tenho certeza que a pessoa não usou de maneira alguma de má fé, mas é que a opção sexual dá um pouco a entender que o seu afeto e a sua sexualidade é uma escolha. E não é assim que a gente costuma sentir ele, né? Eu acho que é um ponto importante. Inclusive para uma pessoa heterossexual, né? Você não escolheu ser heterossexual. Exato, exatamente. Então, só essa ressalva. Sobre a questão de rotular em funções ou tarefas, eu acho que assim como acontece no machismo, por exemplo, é uma outra forma de
discriminação, que geralmente parte da ignorância, que também pode levar a desperdício de talentos. Então, imagina assim, você tem uma certa profissão, uma certa área, em que as pessoas, em geral, acham que você não é capaz de desempenhar porque você é mulher, ou porque você é homossexual, né? Ou vice-versa, alguma ocupação que seja geralmente associada a mulheres ou pessoas homossexuais, né? Então, tem aquele estereótipo, né? O gay é o cara que, sei lá, ele é cabeleireiro, por exemplo. Né? E eu acho que nesse ponto é importante que haja exemplos públicos de pessoas que são LGBT e desempenham qualquer função, né? Então, que estão em posições prestigiosas, é importante que as pessoas venham a público também, e a gente vê, né, Arthur? A gente vê os dois extremos. A gente vê, por exemplo, situação, não, isso aqui essa tarefa pesada aqui, só homem pode fazer. E a gente vê, por exemplo, o outro lado da moeda. Eu já vi, eu estava vendo um filme, um seriado, semana passada, não vou lembrar o nome de cabeça, em que era um bailarino, né, e toda ali o entorno dele não acreditando que ele não era um gay só pelo fato de ele ser bailarino. Então, a gente tem os dois extremos, né? O rotular algumas profissões como impossíveis de serem exercidas por alguém que é hétero, como também o outro lado da moeda, de você dizer, não, essa tarefa aqui, né, como muitos rotulam, tarefa para macho, né, que é uma expressão feia de se falar, mas a gente ouve muito no linguajar popular. Então essa rotulação é esquisita. O nosso diretor nacional Danilo está aqui colocando, né, só fazer a leitura aqui, todo homem no Brasil é machista e homofóbico em alguma medida, isso é verdade, a gente acaba sendo treinado para isso, né, Danilo, no início, na infância, inclusive, nos colégios, né, nos cabe prestar atenção e desconstruir, a grande verdade é essa, a gente precisa desconstruir, a gente de alguma forma, na sociedade em que a gente vive, nas escolas que a gente frequenta quando criança, a gente de alguma forma incorpora esse machismo, e precisa aos poucos, e esse homofobismo também, e o nosso trabalho é a desconstrução. Essa observação do Danilo foi bem relevante. Arthur, a gente tem um pouquinho mais de tempo, temos 12, 13 minutos. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente sobre alguns casos. Você fez menção ao manual do Supremo Tribunal Federal, e eu fiquei feliz ao observar que vários órgãos públicos, inclusive do Poder Judiciário, do Ministério Público, têm um tratamento sensível em relação a essas temáticas. E aí você disse que tem alguns casos que poderiam ser mencionados em relação ao manual do Supremo Tribunal Federal. Você poderia abordar alguma ou algumas dessas situações, Arthur? Sim, eu passei bem brevemente pelos que eu acho mais importantes, mas eu acho que vale a pena dar um pouquinho mais de detalhes sobre eles, assim, né? Então, assim, eu estou me baseando nesse documento que saiu, por acaso, no mês passado, logo depois que a gente começou a conversar sobre a live, o Supremo lançou o título é Diversidade, Jurisprudência do STF e Bibliografia Temática, um documento público, se você procurar isso no Google, aparece, que menciona os tópicos principais do... Só agradecer aqui ao Leonardo que falou o nome do seriado. Alguém Tem que Morrer, exatamente. É uma minissérie que eu vi no Netflix, recomendo, inclusive, em que tem a história do bailarino que ninguém acredita que ele é homem. Obrigado, Leonardo, por ter esclarecido. Desculpa, Arthur. Não, imagina. Só um complemento disso. Eu achei legal você mencionar, porque isso ilustra como esse tipo de estereótipo é ruim para todo mundo, não só para as minorias, né? Então, assim, imagina um homem cis heterossexual. O fato dele ter certas funções que são pressupostas, que são adequadas para ele, não para as outras pessoas, pode causar sofrimento para alguém em casos como esses, né? Voltando ao Supremo. Eles mencionam os seguintes tópicos: união homoafetiva, transexual, o artigo 235 do Código Penal Militar, que criminaliza, entre aspas, pederastia, né? Ensino sobre diversidade sexual e gênero nas escolas, homofobia, transfobia e direito à informação, né? Eu acho que a decisão que realmente foi a grande precursora dos direitos LGBT na jurisprudência do Supremo, grande, relevante, com muita repercussão, foi a decisão da DPF 132, que foi relatada pelo ministro Aires Brito, em que se reconheceu que a união estável, que é um instituto jurídico, se tiver alguém que não é do direito, né, mas a união estável é um instituto jurídico por meio do qual uma unidade familiar de fato, então pessoas que se comportam como família, é reconhecida pelo Estado e se atribui uma série de direitos. É como se fosse uma espécie de casamento sem a celebração formal do casamento. O STF decidiu que a união estável, que era prevista no Código Civil, poderia ser celebrada entre pessoas
tanto pessoas de sexos diferentes quanto pessoas do mesmo sexo, né? E sobre o espaço, os fundamentos que ensejaram essa decisão abriu espaço para que o Supremo reconhecesse mais tarde um direito análogo, no caso também no casamento, porque os mesmos fundamentos que levam a vedar a discriminação no caso da união estável valem também para o casamento, né? Sim. A ideia de que a nossa Constituição estabeleceu uma sociedade pluralista que veda de maneira muito ampla discriminações que são arbitrárias, que não têm fundamento, e nessa medida reconhecer o instituto jurídico mais importante para a família, também para pessoas homossexuais, era uma forma de atribuir dignidade a elas, né? Imagina um Estado que afirma que a família que você estabeleceu, que você vive, que você realmente que está na sua vida, não é reconhecida juridicamente. Imagina como isso é uma discriminação séria. O Supremo decidiu que isso é inconstitucional. No caso das pessoas transexuais, teve pelo menos 2 conjuntos de decisões que foram muito importantes. Qual que é o problema nesse caso, né? Uma pessoa trans é uma pessoa que, quando nasceu, teve atribuído um nome e um gênero. E esse nome e o gênero não servem para essa pessoa, ela não se identifica com eles, né? Então imagina que eu sou um homem cis, né? Então para mim não tem problema. Mas vamos imaginar que eu tivesse nascido com características biológicas femininas e que eu não me identificasse com essa vida, com essa identidade. Eu poderia viver socialmente como um homem, mas ainda constaria no meu RG que meu nome é Arthur e que meu gênero é masculino. Isso teria uma série de circunstâncias. E isso gera problemas que a gente nem imagina. Uma vez eu entrevistei, por causa desse grupo de estudos da USP, uma pessoa trans, e a gente teve que perguntar, porque a gente estava trabalhando, inclusive, em uma dessas ações. A gente escreveu uma peça de amicus curiae para uma delas. Perguntando assim, como que isso afeta a sua vida? E ela falava assim, já me ligaram uma vez do banco, para uma questão qualquer de cartão de crédito, e falavam, o senhor fulano está aí? E eu falava, não tem senhor fulano, eu sou o senhor fulano, meu nome é tal, e apresentava um nome feminino. Certo. E a pessoa não acreditava, ela não conseguia fazer um procedimento bancário porque não tinha o reconhecimento do nome pelo qual você apresenta. E de repente é uma pessoa que tem uma voz porque a pessoa vai achar que é uma voz de mulher e vai falar, olha, mas você não é o senhor. Aí não vai acreditar. Me enganando, é uma espécie de fraude. Isso foi levado ao Supremo de algumas maneiras, e o Supremo decidiu que essas pessoas têm direito à mudança de nome e de gênero nos assentos civis todos, inclusive sem necessariamente a realização da cirurgia de transgenitalização. Tem um procedimento de prova, a pessoa, acho que, salvo engano, ela tem que apresentar laudo, não sei muito bem como isso funciona atualmente, mas ela não precisa necessariamente passar pela cirurgia, porque nem todas as pessoas trans, isso é uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba, nem todas as pessoas trans querem necessariamente fazer cirurgia, né? A pessoa pode se apresentar e eventualmente ela vai tomar hormônio, pode ser que algumas outras questões de saúde ela queira fazer, mas é uma cirurgia que tem uma série de problemas, ela é muito invasiva, ela pode não ser uma questão, pode ser um problema, uma coisa que não causa incômodo para a pessoa, né? Então, exigir a cirurgia excluía uma série de pessoas que precisam ser obrigadas por proteção jurídica também, né? Não sei como está de tempo, Marco Aurélio, acho que... Temos mais 5 minutinhos. Tá bom, as outras questões, a questão da criminalização da pederastia no Código Penal Militar, eu não estou muito por dentro, mas eu tenho a impressão, basicamente a questão é a seguinte, existe um artigo do Código Penal Militar, que é um documento que se aplica a militares, obviamente, não a civis, que previa uma pena, uma sanção penal para a prática de pederastia, que é interpretado aí como o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo, entre homens, sobretudo. E o Supremo também decidiu pela inconstitucionalidade desse caso. Os outros casos são casos que ainda estão meio que em julgamento, eu acho que talvez não seja... dá para ter uma noção com esse. Entendi. Meu caro, eu queria encaminhar aqui, nesse tempo que resta, para as nossas considerações finais, pedindo a você que tem um histórico de estudioso acerca dessa temática, né, de experiências pessoais que você aqui nos relatou, vindo da esfera privada e pública, e também até elogiosas em relação à atuação atual da AGU. Que conselhos você deixaria, Arthur, para aquele que está nos assistindo agora ao vivo, para que vai nos assistir depois na live que fica disponibilizada, de ter a coragem de enfrentar, de ter a coragem de assumir, de ter a coragem de buscar o seu espaço a partir da sua meritocracia, a partir do seu talento
na seara pública, na seara privada. Que conselho você deixa para os órgãos e para as entidades privadas no que diz respeito ao outro lado do balcão, de como acolher essas pessoas rapidamente para que a gente possa concluir a nossa conversa, amigo? Legal, acho que assim, se você está aqui batendo esse papo com a gente, já é um bom começo, né? Você está interessado em saber mais sobre a questão. Eu acho que dá para a gente falar basicamente o seguinte: já ajuda muito se você tiver consciência de que isso é uma questão, de que nem todas as pessoas são heterossexuais, nem todas as pessoas são cisgênero. E tem aspectos simples do nosso comportamento que mudam a partir daí. Então, assim, uma coisa que causa constrangimento a algumas pessoas. Imagina que você conhece um colega de trabalho e você fala, começa a conversar, começa a perguntar da vida da pessoa e você fala, você tem esposa? Você tem namorada? Né? Você está supondo que a pessoa é heterossexual. Né? Não, assim, talvez isso não seja um grande sofrimento para a pessoa, mas você causa um constrangimento que já sinaliza um pouquinho, olha, a gente está... talvez não esteja... Você não sabe se a pessoa vai ser homofóbica, você não sabe como que ela vai lidar com relação a isso. Você vai ser obrigado a se assumir de alguma maneira, o que já é um constrangimento. Então, ter consciência disso e evitar esse tipo de situação é um ótimo primeiro passo, assim, sabe? Ter consciência que a pessoa pode ser transexual, pode ser que ela tenha um nome social, isso é importante. Para os órgãos e organizações, eu acho que colocar em evidência as pessoas que são LGBT ajuda bastante. Então, se tem alguém em cargo de direção que seja LGBT, isso é importante que seja celebrado até, sabe? Se a pessoa estiver confortável, é óbvio, ninguém tem obrigação de se expor de maneira alguma. Mas isso causa uma impressão positiva, passa um bom exemplo. Comitês de diversidade são muito legais, eu realmente acho que isso é uma coisa que funciona, eu vejo isso funcionar com experiências de amigos que trabalham em escritórios, eu acho isso muito legal. Né? E para as pessoas LGBT, eu acho que a gente tem espaço cada vez mais, a gente não precisa ter medo, as coisas melhoram. Né? Eu acho que esse é um papo que, se eu tivesse ouvido quando eu era adolescente, por exemplo, teria feito uma diferença muito grande na minha vida. Então acho que é importante que as pessoas ouçam. Né? Tem advogado da União que é LGBT, tem juiz que é LGBT, tem professor de direito de faculdades de ponta que são LGBT. As pessoas existem, elas estão aí, a gente enfrenta uma série de dificuldades, mas cada vez menos, e vale a pena pôr a cara a tapa, assim. Eu acho que isso é um ponto importante também. Meu amigo, vou dizer a você aqui a mesma coisa que eu disse a 15 quando a gente terminou a live com ela, falando dos direitos das pessoas negras e da inserção da diversidade racial no serviço público. Para mim foi um presente, né? E aí agradeço a Danilo, né, que é nosso diretor nacional, ter participado dessa live, ter te entrevistado, ter conhecido um pouco da tua história e um pouco do teu conhecimento. Você começou a live com uma humildade incrível, dizendo que não era uma aula, mas eu posso dizer que você deu uma aula de vida aqui para todos nós. E é um exemplo a ser seguido. Aconselho aí a que as pessoas conheçam o trabalho desse teu grupo de pesquisa, conheçam teus estudos acerca desse tema. E vou te pedir, Arthur, para que você depois coloque nos comentários da live, porque a live fica salva aqui no Instagram da escola, os links, né, desses estudos que você fez referência. Se você puder fazer isso depois nos comentários, quando a live for finalizada, ela vai ficar salva. Então, eu queria agradecer a você, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aqui, dizer que a live fica salva aqui no IGTV da Escola da AGU, a live vai ser exportada depois para o canal do YouTube da Escola da AGU, e também nossas lives têm sido pouco a pouco inseridas nas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, enfim, no canal da Escola da AGU também, nessas plataformas de podcast. Arthur, minha gratidão em nome da escola pela grande aula de vida que você nos deu aqui nessa hora de live. Obrigado, viu? A gratidão é recíproca. Eu acho que um monte de gente falou nos comentários, mas eu faço questão de ecoar também. Parabéns para a escola por estar fazendo isso. Acho que é muito, muito legal, não é uma coisa trivial. Vocês estão realmente muito de parabéns. E claro, obrigado, meu caro. Documentos nos comentários. Obrigado mais uma vez, até mais, tchau, tchau, saúde. Abraço. Abraço, tchau, tchau.